E uma coisa que eu cansei de falar aqui, olha só, né? Lembra quando eu falei da caixa preta do BNDES? Vocês procurem, achem no arquivo, que não ia dar em nada, que ia ser conversa mole, que era tudo papo furado, que era conversa para boi dormir, e que o BNDES tinha lucrado, inclusive, em várias operações. A CPI do BNDES, coisa... Vamos lá. Vai. O BNDES gastou 48 milhões de reais com uma auditoria interna que prometia abrir essa chamada caixa preta da estatal. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, essa apuração durou 1 ano e 10 meses. E sabe o que aconteceu no final? Não acharam nada. No parecer de 8 páginas, a equipe de investigação concluiu o seguinte: as decisões do banco parecem ter sido tomadas depois de considerados diversos fatores negociais e sopesados os riscos e potenciais benefícios para o banco. Tá aí. Então, sabe o que significa? Jogaram 48 milhões no lixo. 48 milhões, quem liga? Tempo de deputado na CPI. Eu mesmo, 48 milhões pra mim não faz muita diferença, não. Torro, 2 anos, acaba. Tudo. Eu sou assim, cara. Caso mais rápido. Então, acabaram. É um banco de fomento. É um banco de fomento que é exemplo de outras instituições internacionais de financiamento de operações, inclusive fora do país, operam com taxas abaixo das taxas de mercado. Só que costumam subordinar esses contratos, por exemplo, à importação de produtos nacionais. Né? E se faz na Europa, e se faz nos Estados Unidos, fazer com o BNDES no Brasil. Vamos descobrir agora, tal. Não descobriu nada. Né? E jogaram dinheiro no lixo. Né? Então agora, quando o PT aparecer dizendo que o governo Bolsonaro deu atestado de bom comportamento no BNDES, nenhum bolsonarista pode reclamar, né? Porque foi isso que aconteceu. Eu agora posso ir pra televisão falar, fizeram investigação do BNDES e não encontraram nada. O BNDES ganhou dinheiro, pô. Pode, presidente. Posso, ô Bob Furuia? Eu tô gostando de você, Bob Furuia. Tô achando que você tá indo bem, tá mais desinibido agora. Tá quase tão falando tão fluente quanto eu. Bolsonaro passou anos dizendo que um dia a caixa preta do BNDES seria aberta, revelando negócios prejudiciais ao Brasil que teriam ocorrido em gestões anteriores. Mas tudo não passava de mais uma notícia falsa, destaca o comentarista político João Caires. Lamentável, né, que uma pessoa que hoje, inclusive, ocupa o cargo mais importante do país, tenha feito isso, espalhado mentiras. Eu mesmo já escutei, né, em conversa de bar, pessoas comentando, quando abrirem a caixa preta do BNDES, nós vamos ver o que é corrupção. Então, assim, as pessoas vão acreditando num monte de bobagem, num monte de mentira. Infelizmente, as escolas não preparam o cidadão para entender um pouco de política pública, talvez uma matéria que deveria ser essencial em todos os cursos universitários, ou pelo menos no ensino médio, né, um curso sobre programa de governo, né, sobre política de governo, uma escola de governo, política pública, para que as pessoas cresçam sabendo como é que funciona o Estado. O BNDES é um órgão criado há muito tempo no governo, né, de Getúlio Vargas, que teve o BNDES, né, o BNDE que virou o BNDES, o S foi acrescentado na Constituição de 88 para ter um lado social. É um banco de fomento, como em vários países do mundo existe, que fomenta a economia, que investe, a inventar um monte de mentira, como se o BNDES estivesse investindo dinheiro no estrangeiro. Isso não acontece. O BNDES investe em empresas brasileiras que atuam no Brasil e atuam no exterior, e com isso gera emprego aqui no Brasil, desenvolve as empresas brasileiras, e foi assim que nós tivemos grandes empreiteiras que estavam construindo grandes obras ao redor do mundo, com o financiamento do BNDES, e o BNDES é só pegar, o relatório dele se tornou muito, muito lucrativo e cresceu muito. O BNDES passou a ter mais dinheiro para emprestar que o próprio FMI, que o próprio Banco Mundial. Vejam só como é que o BNDES cresceu. E aí um irresponsável, que hoje é o nosso presidente da República, fez uma campanha difamatória contra o BNDES. E agora ele está provando, ele mesmo que contratou essa auditoria, que era tudo mentira. Como é que vai ficar agora? Vão indenizar, por exemplo, o presidente do BNDES, os gestores, os conselheiros, que foram acusados de forma leviana de ter uma caixa preta, de ter corrupção, sem provas. Como é que uma pessoa que era deputado e hoje é presidente da República falou tudo isso e vai ficar impune? Então é algo que nós temos que refletir, sociedade brasileira. O BNDES é algo muito importante para a economia brasileira e eles estão destruindo o BNDES com esse discurso de caixa preta. Tanto é que
que o primeiro presidente do BNDES na gestão Jair Bolsonaro foi demitido por Bolsonaro porque ele disse que não tinha nenhum tipo de caixa preta. E depois os que seguiram também falaram a mesma coisa. E o Jair Bolsonaro pediu para se fazer auditoria. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.